Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast MG Familiar. Hoje vamos falar com entusiasmo da Wonka World 2025. Pois é, foi um evento espetacular e eu penso que muitos dos colegas que por lá passaram conseguem também perceber este entusiasmo e esta alegria deste evento que reuniu tantos médicos de família por esse mundo fora. Mas já lá vamos. Antes de falarmos em concreto da Wonka, quero partilhar convosco que estão abertas as votações para a próxima edição dos Médicos de Família de Ouro, para a Gala MG Familiar 2025, que decorrerá no próximo dia 9 de janeiro. Portanto, podem votar. Existem várias categorias de prémios. Umas visam premiar e, de certa forma, reconhecer o trabalho dos colegas que enviam textos e contributos e apoios para a prática clínica e que nós publicamos no portal MG Familiar. E depois temos outras categorias de prémios, nomeadamente aquelas em que pretendemos reconhecer a melhor tese de doutoramento de Medicina Geral Familiar no último ano. Também queremos reconhecer o melhor artigo científico publicado em revista indexada internacional da nossa área, da Medicina Geral Familiar, e queremos também reconhecer colegas que, no fundo, merecem a nossa gratidão. Todos nós temos colegas ao nosso lado que admiramos e com os quais vamos desenvolvendo um sentimento de reconhecimento e de gratidão pelo exemplo que nos dão, por tudo que nos permitiram aprender. E aí temos então duas categorias importantes. A categoria de Prémio Médico de Família do ano, para premiar um colega nosso que se tenha destacado por alguma iniciativa ao longo do último ano, e também a categoria Médico de Família ao longo da vida. E aí para reconhecer um colega nosso que se tenha destacado por todo um percurso profissional exemplar e também com características humanas exemplares, que se tenha então destacado ao longo de toda a sua carreira e vida profissional. E para essas duas categorias é necessário que os colegas façam as respectivas nomeações e nos enviem toda uma série de documentação, nada de muito complicado. Nós explicamos isso no nosso site e eu partilho com este episódio os links de acesso então às votações, onde está tudo explicadinho. Portanto, para isto ser um sucesso, a vossa participação é importante e agradeço desde já as vossas votações e nomeações. Pois é, voltando aqui à Wonka, eu já tenho explicado nas edições dos anos anteriores que normalmente associado a este evento e além da parte do congresso científico, normalmente também envolve aqui algumas reuniões importantes dos órgãos que no fundo dirigem a Wonka, a Organização Mundial de Médicos de Família. Este ano ainda mais, porque no fundo foi um congresso a nível mundial. Normalmente todos os anos temos a Wonka Europe, mas depois também existe um congresso que vai passando pelos diferentes continentes, que é o Wonka World, e então no fundo este ano foi uma edição especial porque tivemos a junção, foi a vez da Europa organizar a Wonka World e então tivemos aqui um evento ainda mais internacional. E na manhã da quarta-feira deu-se a reunião do Conselho Europeu da Wonka Europe, onde estão nesse Conselho Europeu representados colégios ou as associações, sociedades científicas que representam os médicos de família dos diferentes países da Europa e também as respectivas networks que no fundo desenvolvem trabalho no contexto da Wonka Europe.
Eu participei em representação do Europrev como observador nessa reunião, e dessa reunião queria destacar, por um lado, a eleição da nova presidente da Wonka Europe, que irá tomar posse daqui a 3 anos. É uma colega nossa da Grécia, a doutora Ioanna, e agora também tomou posse o novo presidente da Wonka Europe, o doutor Thomas Frese. É um colega alemão, portanto esse colega agora vai ter um mandato de 3 anos, e daqui a 3 anos então passará o cargo à doutora Ioanna, que foi agora então a eleita. A Wonka tem esta configuração que há um período de presidente eleito que vai já integrando o Conselho Executivo, e depois ao fim de 3 anos o presidente em vigor passa a past president e a presidente eleita passa então a ser o presidente efetivo. No nível mundial também houve uma nova eleição, temos uma nova presidente eleita da Wonka World, e é a nossa colega Maria Pilar Penha, uma colega médica de família espanhola. Portanto, partilho convosco estas novidades. Além disso, também quero partilhar convosco a iniciativa do Wonka Europe Working Party Policy, que no fundo é um grupo de trabalho que se tem dedicado mais a tentar analisar, promover algumas alterações políticas ao nível da União Europeia. E nesse sentido, eles estão a desenvolver uma iniciativa muito interessante que visa o reconhecimento da nossa especialidade, da medicina geral familiar, formalmente ao nível de toda a União Europeia. E para isso é necessária uma alteração da Diretiva 2005/36 da União Europeia, e é um trabalho que me parece muito pertinente. Esses colegas têm já feito várias iniciativas que vêm, no fundo, desenvolvendo, reuniram-se com deputados do Parlamento Europeu, reuniram-se com a DG Santé e agora vão, através de requerimentos assinados quer pelas entidades da Wonka Europe, quer por cada uma das sociedades científicas dos vários países da União Europeia, formalizar esse pedido junto da União Europeia para que seja então alterada essa diretiva e a medicina geral familiar passe a ser reconhecida como especialidade médica em toda a União Europeia e com o mesmo nível de reconhecimento que todas as outras especialidades médicas. Parece-me sinceramente uma iniciativa muito relevante e muito importante para a nossa especialidade. Voltando então agora ao nosso congresso, realmente o ambiente que se viveu nestes dias foi vibrante e mostraram bem uma especialidade médica viva, no fundo, por todo o mundo. Eu acho que este evento fica marcado pela participação intensa dos colegas. As salas estavam cheíssimas, até se deu a curiosidade a algumas salas os colegas optarem por fazer o workshop fora da sala, porque já não cabiam todas as pessoas dentro das salas, e eu acho também que devemos ter aqui uma palavra para os nossos colegas da Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar e da comissão organizadora deste evento, que realmente é um motivo de orgulho para todos nós, ver Portugal organizar um evento deste calibre, com esta qualidade científica, qualidade organizacional, que foi realmente brilhante. E, portanto, fico aqui os meus parabéns aos nossos colegas e à direção da Associação Portuguesa de Medicina Geral Familiar pelo excelente nível e por toda esta organização, que foi realmente muito interessante. Neste evento tivemos mais de 4.000 médicos de família registados, 813 desses, mais de 4.000, eram de Portugal. Tivemos colegas de 117 países. Para quem está habituado a ir à Wonka Europe, confesso que neste evento notei uma maior diversidade. Já é normal na Wonka Europe nós encontrarmos colegas de todos os continentes, mas claramente neste, que foi o Wonka World, ainda mais se notou essa diversidade e essa presença de colegas de todos os continentes. Foi muito interessante falar com esses colegas nos vários workshops em que por vezes havia depois interação, grupos de trabalho e até às vezes durante os intervalos. Eu confesso que, por exemplo, falei com colegas de vários pontos do mundo, com experiências muito diferentes, colegas que trabalhavam em áreas urbanas, mas também colegas que trabalham em áreas rurais. Só a título de exemplo, falei com colegas do Quénia, da Índia, do Cazaquistão, do Canadá, Nova Zelândia, Austrália, além dos países europeus, claro, aí já é habitual, e de todos os países europeus também praticamente com quem fui interagindo. E acho que realmente esse aspecto foi muito enriquecedor, nós aprendemos todos muito uns com os outros. Depois, do ponto de vista do que aconteceu no evento, começando logo aqui pela sessão de abertura e discursos de abertura. Normalmente os discursos de abertura são relativamente, às vezes, até um bocadinho chatos, aborrecidos, mas confesso que desta vez não me pareceu, e destaco aqui
os discursos do Dr. Nuno Jacinto, presidente da nossa associação, da APMGF, do nosso bastonário, Dr. Carlos Cortes, e também da nossa Ministra da Saúde, doutora Ana Paula Martins. E confesso que os três discursos foram muito relevantes e tocaram em aspectos muito importantes e relevantes. Por exemplo, o Dr. Carlos Cortes, além de falar da relevância da medicina geral familiar, falou também na dimensão e na importância da paz. Enquanto médicos, termos também essa preocupação de sermos agentes que defendem e cuidam de quem é vulnerável também em situações de conflitos e que, no fundo, devemos defender também a paz e o fim dos conflitos e da violência associada às guerras. Portanto, aqui também uma mensagem importante, e acho que esse discurso foi reconhecido, inclusive até foi interrompido com aplausos, e nesse sentido também acho que foi um discurso muito, muito sentido e relevante. O discurso da doutora Ana Paula Martins penso que terá surpreendido muitos colegas, e depois, nos dias a seguir, até houve colegas de outros países que me vieram questionar com agrado em relação ao discurso da nossa ministra, porque penso que muitos colegas terão ficado até surpreendidos pela profundidade do conhecimento e da defesa que ela fez da medicina geral familiar e dos sistemas de saúde centrados em cuidados de saúde primários e o papel importante que os médicos de família têm para cuidar da saúde das populações. E desse ponto de vista também acho que foi uma mensagem muito interessante e, pelo menos, politicamente muito correta. Depois, também destacava aqui uma keynote. As keynotes na Wonka Europe são sempre relevantes, e uma keynote do diretor da Organização Mundial de Saúde Região Europa, o Hans Kluge, que fez uma partilha sobre o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido ao nível da Organização Mundial de Saúde da Região Europa para, de certa forma, garantir o futuro dos cuidados de saúde e a cobertura universal dos cuidados de saúde, e que será muito centrada nos cuidados de saúde primários. Ele apresentou uma reflexão interessante, nomeadamente sobre a governação da saúde, e a dada altura fez uma pergunta que, de certa forma, terá espantado a audiência, que foi se nós sabíamos quantos ministros da saúde tínhamos tido em Portugal nos últimos 10 anos. E a resposta é que tivemos 6 ministros da saúde. Dizia ele que, no fundo, isto significa que o tempo médio de vida de um ministro da saúde em Portugal é de 20 meses. Para tudo o que é necessário implementar e fazer ao nível da saúde, e ele elencou, digamos, vários desses objetivos e dessas tarefas, 20 meses é claramente insuficiente. Ou seja, no fundo, com esta reflexão, ele queria transmitir também a importância que é dar estabilidade à governação da saúde para se poder concretizar reformas importantes que garantam depois, então, a sustentabilidade dos sistemas de saúde, a cobertura universal, e foi uma reflexão interessante. E depois até deu exemplos também de outros países, nomeadamente aqui da nossa vizinha de Espanha, em que o quadro é muito semelhante ao nosso, ou seja, por todos os países da Europa, a tendência é que os ministros da saúde tenham um tempo de vida, um tempo de permanência no seu cargo relativamente curto, e isto é claramente um obstáculo depois à implementação das medidas e das reformas necessárias. Além disso, partilhou também todo o trabalho que tem sido desenvolvido ao nível da Organização Mundial de Saúde Região Europa, nomeadamente um trabalho feito em conjunto, certas reuniões em que os ministros da saúde da região da Europa estiveram reunidos ao nível da Organização Mundial de Saúde, incluindo a nossa ministra, e em que chegaram a uma resolução da Organização Mundial de Saúde Região Europa que visa acelerar a ação relativa aos recursos humanos na área da saúde, e na qual é mesmo mencionado o compromisso dos Estados-membros de acelerar a implementação e o investimento em profissionais de saúde para garantir a cobertura universal de saúde, e com especial enfoque nos profissionais dos cuidados de saúde primários em contextos remotos ou vulneráveis, e tudo isso visando acelerar os progressos no sentido da cobertura universal de saúde, com aquele objetivo de atingirmos o Health for All. E nessa perspectiva achei também interessante ficarmos a saber destas iniciativas e desta preocupação.
Além disso, houve ainda uma outra apresentação do Jim Campbell, também da Organização Mundial de Saúde, em que focou a escassez de recursos humanos ao nível dos cuidados de saúde primários e da saúde a nível mais global, ou seja, a nível mundial, mas também foi interessante ouvir essa reflexão. Depois, as comunicações livres, muitas nacionais, de excelente qualidade, deu gosto assistir. Eu estive a moderei 3 sessões e realmente tive a oportunidade de assistir a vários colegas nossos a apresentar os seus trabalhos e dou os parabéns aos nossos colegas pelos trabalhos científicos que vão desenvolvendo e que apresentam nestes eventos também internacionais. E também foi bom ver, ou tem sido positivo ver a evolução da qualidade dos trabalhos científicos nestes congressos. Por exemplo, noto que de ano para ano tem aumentado a qualidade dos trabalhos científicos, começamos a ver mais ensaios clínicos randomizados, começamos a ver mais colegas de vários países que levam a estes eventos os trabalhos que fazem parte das suas teses de doutoramento e, portanto, é importante o robustecimento da nossa especialidade a nível académico e a nível também dos doutoramentos. E isso tem sido muito bom de se observar. De um ponto de vista mais clínico, destaco uma sessão na qual tive o prazer de assistir, um workshop que tinha o título Up in the Air, Handling Emergencies Mid-Flight. No fundo, um workshop em que foram abordadas situações clínicas, emergências que podem ocorrer durante um voo. Achei esse workshop muito interessante. Foi um workshop organizado por um grupo de colegas relativamente jovem e um workshop muito dinâmico. A sala estava cheíssima. Aliás, eu próprio fiquei em pé, quase à porta, e foi a única forma que tive para poder assistir a esse workshop, mas achei mesmo muito, muito interessante. E, caros colegas, no fundo, num evento deste tipo e desta dimensão, com tantas sessões a correrem em paralelo, a experiência e a vivência de um evento destes é sempre algo muito pessoal. Portanto, isto que eu partilhei aqui foi algo pessoal. Provavelmente os outros colegas que passaram pela Wonka tiveram outro tipo de vivências e outro tipo de experiências positivas, e até se quiserem depois partilhar as vossas experiências, por exemplo, nos comentários dos nossos posts do Instagram ou do Facebook, de Threads, estejam à vontade, ou do Blue Sky, estejam à vontade de deixar os vossos comentários e as vossas experiências positivas que vivenciaram durante a Wonka. Quero, para acabar, agradecer também os muitos cumprimentos, as palavras de incentivo e carinho que muitos colegas me dirigiram durante este evento. Muitos colegas vieram ter comigo, agradecer os webinars, agradecer o podcast, e fica aqui o meu sentido obrigado. Confesso que até digo isto com alguma emoção. Agradeço muito também essas vossas, a vossa iniciativa, de alguns colegas que eu até nem conhecia porque são de outras regiões do país e que vieram ter comigo. Um sentido obrigado também por essas palavras que me deixastes. É curioso, já agora partilho um pequeno pormenor. Houve um colega nosso da Polónia, o Lucas, que veio também ter comigo e que veio agradecer o podcast, embora ele não perceba português, mas usa um tradutor e costuma acompanhar o nosso podcast, portanto, através desse tradutor. E, portanto, fica aqui também um abraço para o Lucas da Polónia e o agradecimento por ele ter tido esta iniciativa e também pela gentileza que teve de vir ter comigo, e fica aqui também essa menção. Caros colegas, era isto que eu tinha para partilhar hoje convosco, um evento que nos deixou cheios de entusiasmo, alegria, e que no fundo, de vez em quando, vale a pena lembrar que o trabalho que fazemos no nosso dia-a-dia é importante e merece ser continuado, e a bem de todos, a bem de nós próprios, médicos de família, mas também a bem das pessoas por quem cuidamos, com todo o carinho e com todo o profissionalismo. Fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. E terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.